Por que a população em geral ficou sem acesso à Bíblia durante tantos e tantos anos? Exatamente porque, se as pessoas lessem o que estava naquela Bíblia Vulgata e comparassem com as práticas religiosas do cristianismo, seria um caos. Na verdade, nós sabemos que o cristianismo romano, ele na verdade não segue os mandamentos do nosso Salvador e não obedece o que está escrito na Escritura, mas segue padrões voltados para contemplar o paganismo romano, colocando dentro do cristianismo todas as práticas pagãs anteriores à sua criação. Assim sendo, a população não poderia ter acesso à Bíblia para não ficar sabendo que, na verdade, a religião cristã não faz o que está na Escritura, de acordo com o que está escrito. Isso ficou desta forma durante muito tempo. Até a hora em que surgiram os cursos de seminários de teologia e surgiram também algumas modificações no livro A Bíblia, que nunca existiram na Escritura. Neste caso, a divisão por capítulos e versículos. E é uma prática do sistema Illuminati fazer qualquer coisa que seja favorável aos seus interesses e dizer que é para facilitar a nossa vida. Assim também, a divisão por capítulos e versículos foi apresentada ao público como uma grande ajuda para que as pessoas pudessem, então, encontrar melhor os textos na Bíblia. E assim é até hoje. Qualquer pessoa que você encontrar na rua e falar sobre a divisão de capítulos e versículos que não existia na Escritura e que existe na Bíblia, as pessoas te responderão. Facilitou muito, ficou muito mais fácil agora para a gente achar as passagens. É um ângulo da visão. Agora vamos ver o outro ângulo da visão, tá certo? Nós estamos vendo pela ótica dos que foram condicionados, alienados e enganados, de que é o melhor negócio ter capítulos e versículos para que a gente possa encontrar melhor as passagens. Agora vamos ver pela ótica de quem fez isso. O que os senhores do mundo, os dominantes, os líderes religiosos pensaram para poder colocar capítulos e versículos na Bíblia? É simples. Olha, se eles lerem textualmente um livro inteiro da Escritura, nós seremos desbaratados, porque vão ver que nós estamos ensinando as coisas que não estão de acordo com o que está escrito. Agora, se nós criarmos um método de estudo, se nós formarmos um grupo de ensinadores, ou seja, os teólogos, para ensinar a teologia, a hermenêutica, para ensinar a exegese, para ensinar a homilética, pronto, nós vamos conseguir agora fazer com que eles procurem somente os textos que nós lemos na Bíblia através dos capítulos e versículos. Então agora nós vamos dividir a Bíblia todinha, picar a Bíblia todinha e vamos dar para esse povo apenas as partes que nos interessam que eles conheçam da Escritura, e não ela toda. Essa foi a ideia dos senhores do mundo. A ideia de condicionar o sistema de leitura da Bíblia, ou sistematizar a leitura da Bíblia. Assim criaram os cursos de teologia. Assim passaram a cobrar para ensinar os ensinadores do povo. Ou seja, cobrar para poder a pessoa se capacitar, através desse curso, a ensinar a outras pessoas. E para isso formar líderes religiosos. As pessoas agora que querem ser líderes religiosos vão aprender com o curso de teologia como dar alimento para as pessoas se alimentarem de acordo com as regras de hermenêutica, de homilética, de exegese e tantas outras palavras gregas que utilizaram para a metodologia dos cursos de teologia. E espalharam capítulos por todo o livro A Bíblia. Por que dividiram em tantos capítulos? Não espere de mim que eu vá te dar referências de capítulo e versículo. Eu não vou pelo caminho deles. Eu te peço o seguinte, que você disponha de tempo para fazer um estudo da Escritura e para ler a Escritura. Assim, eu te dou a dica de quando você passar por capítulos e versículos, observe. Veja o seguinte, algumas vezes os capítulos são colocados em determinados locais para poder tirar o sentido do que está sendo dito logo abaixo.
Temos alguns exemplos no Novo Testamento em que, no caso Pedro ou Judas ou Paulo, quem esteja escrevendo a carta, ele vem falando de homens terríveis, que estão modificando tudo, que estão induzindo as pessoas ao erro. E quando você observa, existe um capítulo ali separando uma parte da outra, justamente para tirar o sentido do que está mais abaixo. Por quê? Porque dali para baixo do próximo capítulo já está dizendo claramente quem são essas pessoas. Só que quando você para de ler exatamente num capítulo em um dia, para retomar a leitura em outro capítulo no dia seguinte, você já perdeu o sentido do que você estava lendo. Então você não mais associa aqueles homens que estão descritos aqui na parte de baixo do capítulo com aqueles homens dos quais faziam coisas terríveis que estão sendo citados na parte de cima. Nós temos uma leitura linear da Escritura como ela foi feita, na época, pelos homens do Criador, que foram, vamos dizer, capacitados, né, iluminados, ungidos para poder escrever a Escritura. Escreveram linearmente, e nós devemos ler também linearmente, do jeito que eles escreveram. Mas com capítulos e versículos facilita os links da Bíblia. Ou seja, pode-se pegar uma parte da Bíblia em um determinado ponto e dali pular para outro determinado ponto, fazendo links, jumpers, pulos, entre uma passagem e outra, possibilitado isso somente pela inclusão dos links, feitos em capítulos e versículos. Se não houvessem capítulos e versículos dividindo a Bíblia, como não havia na Escritura, ficaria impossível deles ensinarem o que querem com a Bíblia, porque eles ensinam com a Bíblia qualquer coisa. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Quando os cursos de teologia começam a formar pessoas para poder condicionar outras, na verdade, este curso de teologia agora vai dar as ferramentas, os métodos de se preparar um sermão, e eles chamam isso de homilética, né? A preparação de sermões, para preparar sermões de acordo com capítulos e versículos, e também estudos. E assim sendo, pode-se contar qualquer história que queira sobre a Bíblia, ou sobre as coisas que ocorreram no passado. Só que o sistema religioso, nos seus cursos de teologia, eles não ensinam qualquer coisa, ensinam sempre o que já foi traçado lá atrás, por Lutero, por Moody, por Calvino, por todos os patriarcas da religião protestante nesse caso. Agora observe uma coisa interessante. Existe um curso de teologia da Batista, um outro curso de teologia diferente da Presbiteriana, um outro curso de teologia diferente da Assembleia e assim por diante. Praticamente cada denominação tem seu próprio curso de teologia. Se usam a mesma Bíblia e se ela é a infalível palavra de Deus, por que não tem só um curso de teologia para todas as denominações? E por que também existem tantas denominações, se a Bíblia é a mesma? Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Para você ter uma ideia da questão do perigo dos capítulos, versículos, dos links, vamos chamar de link, que é a melhor forma, desses links que pulam a Bíblia de ponto a ponto, que fazem um verdadeiro passeio na Bíblia, e aí usam também a tática do é bíblico, ou seja, é bíblico é porque está escrito na Bíblia, então devemos fazer aquilo. Eles usam esse tipo de condicionamento mental em cima das pessoas. O condicionamento mental de que as pessoas creem assim, olha, é bíblico. É bíblico quer dizer, é para fazer aquilo. Então, como não tem respaldo na verdade, na Escritura, para algumas práticas pagãs, inclusive do passado, ou de tomar dinheiro das pessoas, ou que eles quiserem contar, qualquer história, então agora é ensinado nos cursos de teologia, de acordo com cada denominação, os pontos que devem se pular da Bíblia, de ponto a ponto, de link em link, de capítulo para capítulo, de um livro para outro, para se contar qualquer história. Eu vou dar o exemplo da história de Lúcifer. Esse é do Lúcifer, um anjo bom que ficou ruim.
usando capítulos e versículos como referências e pulando de link em link. Nós vamos ver por quê. Eles usam o seguinte: existe uma passagem de Ezequiel em que o nosso Criador manda o profeta fazer um dito, fazer uma profecia, uma fala contra um rei lá da Babilônia, o rei de Tiro, se eu não me engano. Aí o que acontece? Quando esse profeta Ezequiel vai falar para o rei, ele diz assim: olha, você anda dizendo que você é Deus, mas você é homem. Eu quero ver você dizer que é Deus depois de morto, porque você é homem e não Deus. Porque eu te ungi, te coloquei no Monte Santo, te enchi de pedras preciosas, e você agora está dizendo que é Deus. Aquele edito foi contra o rei, e não contra Satanás, porque Satanás é espírito, e aquele homem é homem, tanto que o profeta fala: mas tu é homem, quero ver você dizer que é Deus depois que você morrer, porque você é homem, vai morrer e não vai ter condição de falar mais nada. Aí o sistema religioso faz um link dessa passagem e junta com uma passagem que está no outro profeta Isaías, em que os reis da Babilônia respondem a Isaías, e os reis da Babilônia dizem que Isaías caiu do céu. Tu também está debilitado, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí chama Lúcifer na tradução do Jerônimo. Mas é um texto de Isaías 14 que não é Deus falando, não é Isaías falando, são os reis da Babilônia respondendo Isaías. E não está falando definitivamente nada de uma entidade espiritual, ou seja, do diabo, mas eles linkam também ali. Agora eles vão lá para Mateus, Novo Testamento ou Nova Aliança, período já em que o Salvador estava no mundo, mas não ainda exatamente na Nova Aliança, porque o Jesus não tinha morrido, o Salvador. É período da Velha Aliança, mas já no Novo Testamento da Bíblia, entende? É o que eu quero dizer. Já está na parte do Novo Testamento da Bíblia. Eles linkam, não no Novo Testamento de verdade, não na Nova Aliança, mas no Novo Testamento da Bíblia. Eles linkam ali com aquela passagem que diz, o Salvador diz: eu vi quando o diabo caiu como um raio. O Salvador, se você ler linearmente todo o texto, você vai ver que ele está falando que quando os discípulos foram expulsar o demônio que havia baixado nas pessoas, ele viu o diabo entrando nas pessoas. Leia o texto todo que você vai compreender que é isso. Mas com o link, eles já disseram que o diabo, que no caso era o rei de Tiro, foi coroado com pedras preciosas. Já falaram que a profecia lá contra Isaías, dos próprios reis da Babilônia, que caiu do céu. Aí agora já falaram que também Jesus atestou isso, porque viu ele caindo do céu. E eles vão agora lá para Apocalipse. Olha como é que eles percorrem a Bíblia todinha para contar uma história. Vai lá para Apocalipse e fala que o anjo que derrubou a serpente foi o diabo lá no início da criação, quando o diabo caiu do céu, que virou um anjo caído. Então, para contar essa história, que na verdade é uma crença antiga pagã de Roma, mas que teria que ser incluída no cristianismo, porque é a repetição do paganismo, de forma disfarçada, eles contam essa história baseada em capítulos e versículos, linkando a Bíblia. E se você linkar a Bíblia, você conta qualquer história. Que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Você pega um pedacinho da Bíblia que diz assim: e Judas saiu para se enforcar. Pega esse pedaço, junta com outro pedaço onde Jesus fala assim: olha, eu lavei os pés dos discípulos para dar o exemplo, vai, faça o mesmo. Então você pega um pedaço de cá, junta com o de lá e diz: saiu para se enforcar, vá, faça o mesmo. Tá certo? Aí é bíblico, ó, mandou se enforcar. E assim vai, porque na verdade usa-se a Bíblia para poder manipular as pessoas. Não teria como usar a Escritura, porque a Escritura não tem capítulos e nem versículos para serem citados. Assim sendo, quando você ler a Bíblia, esqueça da existência de capítulo e versículo. Isso não foi o Criador que colocou na sua Escritura. Isso foi Jerônimo, foram os homens do catolicismo e do protestantismo que colocaram e mantiveram na própria Bíblia para poder usar como instrumento de poder, como no livro de Eli, para manipular as pessoas, para dominar uma grande camada da sociedade e arrancar muito dinheiro. Tem inúmeros exemplos. Um deles é: quem semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Essa passagem, esse trechozinho é muito conhecido. Mas os versículos seguintes eles não leem. E por que não leem? Não leem porque, na verdade, ali vai dizer o que é semear.
mas as pessoas não podem saber. Porque antes de falar nessa passagem bíblica, o pregador já falou que tem que dar dinheiro para ele, ou para a obra de Deus que ele fala, que também não é essa. Está escrito no Novo Testamento da Bíblia, tá certo? Na passagem de João, que no Evangelho de João, que a obra de Deus não é isso aí que eles falam, é outra coisa. Mas vamos por hora aqui no contexto do que eu estou dizendo para você. Quando eles dizem assim, tem que dar dinheiro para a obra do Senhor, que é para eles, tem que ajudar na obra, tem que semear, aí eles vão dar uma passagem bíblica para poder respaldar o que eles estão falando. E essa passagem bíblica está dentro de alguns versículos que as pessoas agora se viciam neles e não passam adiante. Vão ficar só nesses versículos que dizem, quem semeia pouco, colhe pouco. O versículo logo seguinte diz, semeei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Ou seja, explica claramente que semear é dar aos pobres e não aos ricos. Líderes religiosos, mas as pessoas estão viciadas nesse pedacinho. Outro exemplo de um versículo também que as pessoas se viciam, ou eles viciam as pessoas nesses versículos. Tipo, examinai as escrituras, ou seja, você deve ler as escrituras. Jesus está dizendo para você ler as escrituras, é bíblico. Então eles viciam as pessoas a entender isso, que Jesus está mandando você ler as escrituras. Na verdade, o que o Salvador está falando ali é que aquelas pessoas do sistema religioso liam tanto a escritura todos os dias e nunca perceberam que as escrituras falavam dele próprio. É outro contexto, leia tudo para você ver. Porque se você ficar preso a esse versículo que eles te dão, você vai entender dessa forma. Mas se você ler toda a passagem, você vai ver do que eles estão falando. Eles usam a questão de divisão de capítulos e versículos para te viciar em alguns capítulos e versículos e ensinar do jeito que eles querem. Eles falam que Paulo instituiu o ministério quando disse, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e tá. Aí eles dizem assim, olha, faz um sermão bonito porque aprenderam assim no curso de teologia. Dizendo que a igreja é algo, aliás, a denominação é algo de Deus, porque Paulo instituiu a denominação, e também o clero religioso, né? O pastor, vamos dizer, presbítero, diácono, enfim, os que comandam a denominação. Aí eles, depois de falar isso tudo, eles dão uma passagem bíblica, dizendo, ele mesmo deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Mas se você ler o texto todo e não só esses versículos viciados, você vai ver que Paulo está falando para aquelas pessoas que não respeitavam a função de outros, dando exemplos do passado, e não do presente nem do futuro. Dizendo, olha, no passado, ele, o Salvador, deu uns para pastores, outros para mestres, e ninguém atrapalhou o serviço do outro. Por que vocês estão atrapalhando aí os afazeres do outro? Paulo está corrigindo e não instituindo. Mas se você ler só o versículo que eles fizeram em capítulos e versículos da Bíblia justamente para isso, agora você vai entender da forma deles. Porque eles estudaram curso de teologia para aprender a te enganar. Essa é a verdade. O curso de teologia é para capacitar enganadores, para enganar as pessoas humildes. E assim eles vão enganando. Existe outra que eles dizem, ó, não deixai as vossas congregações como é costume de muitos. É um versículo